Olha, presta muita atenção no que eu vou te falar agora, porque isso pode mudar completamente a forma como você investe dinheiro, tá? Nos próximos minutos você vai entender por que a inteligência artificial pode estar criando uma das maiores transformações da história dos mercados financeiros até hoje. E por que, se você continuar investindo do mesmo jeito que todo mundo investe hoje, meu amigo, existe uma grande chance de você estar correndo um risco, realmente um risco, e nem percebe. Mas calma, também existe uma enorme oportunidade no mercado agora. Neste vídeo eu vou te mostrar como a evolução da inteligência artificial está realmente mudando o jogo dos investimentos. O que os grandes investidores estão fazendo agora e quais as mudanças que você pode considerar fazer na sua estratégia para não ficar para trás. Fica aqui comigo, porque no final do vídeo eu vou te mostrar uma estratégia simples, bem simples mesmo, que pode proteger o seu patrimônio caso exista uma bolha de inteligência artificial se formando no mercado. Bom, mas se você quer aprender mais sobre dinheiro, investimentos, negócios e liberdade financeira, já deixa aqui o seu like neste vídeo, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, tá bom? E se você conhece alguém que investe, algum amigo que investe ou quer começar a investir, não seja egoísta, tá? E compartilhe este vídeo com ele, tá? Bom, mas agora vamos ao que interessa, porque a revolução da inteligência artificial nos investimentos já começou, e quem entender isso primeiro pode sair muito na frente, e quem não entender vai ficar para trás com certeza. Bom, agora eu vou começar falando sobre o problema que pouca gente percebe nos investimentos hoje em dia. Durante décadas, muitos investidores do mundo inteiro seguiram uma estratégia muito simples, que é comprar um fundo de índice. O que é isso? Nos Estados Unidos, por exemplo, existe um índice chamado S&P 500, que reúne as 500 maiores empresas do país. Já no Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo cumpre o papel de negociar as ações das maiores empresas brasileiras, que formam o famoso índice Ibovespa. Quando você investe nesse tipo de fundo, o seu dinheiro é automaticamente dividido entre essas empresas. Como que isso funciona? Olha só, isso significa que, vamos voltar para os Estados Unidos, você se investe no S&P 500, você está investindo ao mesmo tempo em empresas gigantes como Apple, Microsoft, Amazon, Google e muitas outras, de uma vez. No Brasil, através da Bolsa de Valores de São Paulo, do Ibovespa, você pode investir em ações de empresas como Petrobras e Vale, entre muitas outras, né? Essa estratégia ficou famosa e é considerada eficiente porque, ao invés de tentar adivinhar qual empresa vai crescer mais, você simplesmente investe em todas elas. Se algumas caírem, outras sobem e na média você consegue ganhar alguma coisa. No final das contas, o crescimento da economia é que puxa tudo para cima ou pode levar tudo para baixo. Por muito tempo, essa foi considerada uma das estratégias mais inteligentes de investimento, não só aqui no Brasil e nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Mas existe um detalhe muito importante que está acontecendo agora, e a maioria das pessoas não percebeu isso ainda. Hoje, quando você investe em alguns desses fundos, uma parte enorme do seu dinheiro acaba indo para um grupo muito pequeno de empresas. E adivinha quais são essas empresas? As gigantes da tecnologia. Empresas como Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Google, Meta ou até a Tesla, entre outras. Todas elas estão investindo bilhões, em alguns casos trilhões, na corrida pela inteligência artificial. Isso significa que grande parte do mercado hoje em dia está concentrado em um único tema: inteligência artificial. E é aqui que começa a surgir uma pergunta importante. Será que essa concentração é saudável? Ou será que estamos vendo o início de uma possível bolha? Segura essa pergunta aí, porque o que eu vou falar agora pode mudar a forma como você enxerga o mercado de investimentos. Agora, eu vou explicar para você o que está acontecendo na corrida bilionária pela inteligência artificial. Olha só,
Hoje em dia existe uma corrida global acontecendo, sim. Uma corrida para dominar a inteligência artificial. Empresas estão investindo quantias absurdamente gigantescas em infraestrutura de inteligência artificial. Centros de dados gigantes, chips especializados, supercomputadores e modelos de linguagem cada vez mais poderosos. Só para você ter uma ideia, por alto, tá? Algumas estimativas indicam que o investimento global em infraestrutura de inteligência artificial pode chegar a trilhões de dólares nos próximos anos. Isso significa que muitas empresas estão sendo avaliadas hoje não pelo que elas estão ganhando agora, mas pelo que os investidores acreditam que elas possam ganhar no futuro. E isso já aconteceu antes na história. Durante a bolha da internet no final dos anos 1990, muitas empresas de tecnologia tiveram seus valores absurdamente majorados, porque todo mundo acreditava que elas iriam dominar o futuro. Algumas realmente dominaram, como a Amazon, Google ou a Microsoft, mas muitas outras, a grande maioria, simplesmente desapareceu. E quem investiu sem entender o que estava acontecendo acabou perdendo muito dinheiro. Agora, isso significa que a inteligência artificial é uma bolha? Não, não é necessariamente uma bolha. A inteligência artificial provavelmente vai sim transformar o mundo, mudando o funcionamento de empresas, do trabalho, da educação e da própria economia do mundo inteiro. Mas existe uma diferença enorme entre uma tecnologia revolucionária e um mercado supervalorizado. E é exatamente por isso que alguns investidores começaram a fazer mudanças nas suas estratégias, mudanças nas suas carteiras de investimento. E a primeira mudança pode até te deixar surpreso, tá? Agora você vai entender por que alguns investidores estão diversificando mais ainda as suas carteiras de investimentos. Uma das lições mais importantes da história dos investimentos é simples. Nenhum país domina o mercado para sempre. Hoje, os Estados Unidos são a maior potência econômica do planeta, mas nem sempre foi assim, você deve saber. No início do século XX, o Reino Unido dominava o mercado global. Décadas depois, o Japão parecia imbatível. Nos anos 80 e 90, muitas pessoas acreditavam que o Japão se tornaria a maior economia do mundo, mas o cenário mudou completamente de forma inesperada. Hoje quem domina o mercado são os Estados Unidos, mas e no futuro? Ninguém sabe. Vai ser a China? Não sabemos. É por isso que alguns investidores começaram a olhar para uma coisa muito importante, que é a diversificação global. Quando você investe apenas em um país ou em um pequeno grupo de empresas, você está apostando que aquele mercado continuará dominando o mundo. Mas quando você diversifica globalmente, você reduz esse risco. Você passa a investir em empresas espalhadas por diversos países, na Europa, na Ásia, como China, Índia, ou no próprio Brasil aqui, ou Coreia do Sul, está muito em alta. Investimentos em empresas gigantes como Toyota, Samsung, Nestlé e muitas outras empresas do mesmo nível crescem. Isso acaba mudando muito. Um portfólio faz um portfólio acompanhado do crescimento da própria economia global. Mas o que está mudando hoje em dia realmente por causa da inteligência artificial? Eu vou te explicar agora a grande oportunidade que pouca gente está olhando. Olha, quando surge uma nova tecnologia revolucionária, como foi o caso da internet e agora a inteligência artificial, o mercado costuma focar nas empresas mais famosas. Hoje, quando falamos de inteligência artificial, todo mundo pensa nas gigantes da tecnologia, mas existe um detalhe muito interessante acontecendo e passando despercebido por muita gente. Muitas startups e empresas menores estão começando a usar a inteligência artificial de maneira extremamente criativa. Elas não precisam construir o melhor modelo de inteligência artificial do mundo, elas simplesmente usam os modelos que já existem, como o ChatGPT, Claude ou Gemini, e aplicam essas ferramentas para resolver problemas reais
como automação de negócios, marketing, análise de dados, educação, saúde ou até mesmo atendimento ao cliente. Isso significa que talvez o maior valor da inteligência artificial não esteja apenas nas empresas que criam a tecnologia de inteligência artificial, mas nas empresas que sabem utilizá-la melhor. E historicamente isso já aconteceu antes. Presta atenção, durante a evolução da internet, as maiores oportunidades não estavam apenas nas empresas que criaram a internet, mas as que se deram melhor foram as empresas que souberam usar a internet para criar novos modelos de negócio. Olha só, Amazon, Netflix, Uber ou Airbnb, e talvez uma coisa parecida esteja começando a acontecer agora com a inteligência artificial. E é exatamente por isso que alguns investidores começaram a olhar para empresas menores e promissoras. Empresas muitas vezes de médio porte, startups, negócios inovadores que estão aplicando inteligência artificial de forma prática. Mas ainda tem um movimento acontecendo e esse envolve algo que existe há milhares de anos. Olha só, agora você vai entender por que alguns investidores estão comprando mais ouro. Isso mesmo. Olha só, quando o mundo passa por grandes transformações tecnológicas ou econômicas, investidores costumam buscar proteção. Ninguém quer perder dinheiro. E um dos ativos mais tradicionais de proteção da história, desde que o mundo é mundo, é o ouro. Durante milhares de anos, o ouro foi considerado e é considerado uma forma de preservar valor. E recentemente, uma coisa muito interessante começou a acontecer. Vários bancos centrais ao redor do mundo começaram a comprar mais ouro. China, Rússia, Índia, por exemplo. Diversos países aumentaram as suas reservas de ouro de maneira quase sem precedentes. Além disso, novas regras internacionais passaram a tratar o ouro como um ativo financeiro extremamente seguro dentro do sistema bancário. E isso aumentou ainda mais a demanda pelo ouro. Mas agora presta muita atenção no que eu vou falar. Isso não significa que todo investidor precisa colocar todo o dinheiro que tiver em ouro, não é isso. Mas alguns investidores estão sim fazendo uma coisa que é estratégica, é inteligente. Eles estão destinando uma pequena parte do portfólio de investimentos para ativos de proteção, como ouro, outros metais e até mesmo para fazer reserva de caixa. Isso leva à última mudança que muitos investidores estão fazendo e eu vou falar agora. Mas então presta atenção, agora você vai entender a estratégia que pode te proteger em qualquer cenário. Existe uma frase famosa no mundo dos investimentos que diz: ninguém sabe exatamente o que o mercado vai fazer. E isso, meu amigo, é uma grande verdade, tá? A inteligência artificial pode criar uma nova era de crescimento econômico ou pode gerar uma bolha que eventualmente acabe estourando. Ou talvez ela possa gerar as duas coisas, uma bolha e grandes mudanças. Mas investidores inteligentes não tentam prever o futuro com precisão absoluta, até porque sabem que isso é impossível, né? Então eles se preparam para vários cenários. E é exatamente isso que muitos estão fazendo agora. Continuam investindo em empresas fortes, diversificam globalmente para não depender de um país só, exploram novas oportunidades criadas pela inteligência artificial, mas mantêm uma pequena parte em ativos de proteção e também mantêm uma reserva de caixa. Porque se existe uma certeza no mercado financeiro, é que em algum momento, realmente com toda certeza, alguma crise vai acontecer. E quem tem caixa nesses momentos consegue comprar ativos excelentes por preços muito menores. Bom, agora eu quero saber uma coisa. Você acredita que a inteligência artificial vai criar uma bolha no mercado ou vai criar uma nova era de crescimento econômico? Comenta aqui embaixo, põe aqui nos comentários, eu quero saber. Mas presta muita atenção no que eu vou falar agora. Para estar preparado para crises ou ótimas oportunidades, você precisa sim entender sobre dinheiro, negócios, investimentos e as grandes mudanças que estão transformando o mundo. E quanto mais cedo você entender essas mudanças, mais preparado você vai estar para aproveitar qualquer oportunidade que essas mudanças possam criar e colocar na sua frente.
Bom, e se esse vídeo te ajudou a entender melhor as oportunidades e as ameaças que a inteligência artificial pode trazer, aproveita, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos aqui do canal. E não seja egoísta, tá? Compartilhe esse vídeo com algum amigo que também precisa entender mais sobre investimentos na era da inteligência artificial. E, claro, não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Combinado? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!